professores, aqueles que ensinam, vejam o que diz esse texto, que para mim é um dos textos mais lindos do Espírito Profecia. Professores, que oportunidades são as vossas? Que privilégio está a vosso alcance de moldar-vos a mente e o caráter dos jovens sobre os vossos cuidados. Que alegria não será para vós encontrá-los em redor do grande trono branco e saber que fizestes o que pudestes a fim de habilitá-los para a imortalidade. Se vossa obra resistir à prova do grande dia, soará aos vossos ouvidos, qual música mais suave, a bênção do Mestre. Bem-estar, vamos ver juntos? Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. E eu quero deixar para vocês uma promessa lindíssima da Bíblia, que está no livro de Daniel. No capítulo 12, no verso 3. Daniel, capítulo 12, verso 3. Veja o que nos aguarda na eternidade. Nós que ensinamos as crianças. Que maravilha que é esse nosso Deus. Se fizermos bem o nosso trabalho, se resistirmos à prova do grande dia, se for-nos dita esta frase, bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, veja a mensagem. Daniel 12, 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Queridos, nós vamos brilhar como as estrelas do corpo de Deus, porque ensinamos a justiça, o amor de Jesus aos nossos alunos. Que Deus nos abençoe, para que possamos brilhar para Cristo eternamente e que os nossos alunos possam ser salvos por nosso trabalho. Fazer uma boa escola sabatina, o que mais? Vamos participar agora, para ficar calados muito tempo. O que seria a parte da igreja? O que a igreja pode fazer para salvar as crianças? Além da escola sabatina. Vamos falar? Não, não vou aguentar falar sozinha aqui até o final do mês. Nem vocês vão aguentar me ouvir, hein? Daqui a pouco vocês não aguentam mais. Não é bom vocês começarem a falar. Irmã, parabéns! 10 aí, ó, gostei. Primeira coisa, Débora, vou precisar da sua ajuda agora. A adoração infantil. Primeira coisa, a escola sabatina já é normal, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Mas além da escola sabatina, ela deu uma sugestão aqui boa. É a participação da criança no culto. Veja, vocês já perceberam que nos cultos parece que ninguém lembra das crianças? Aí muitas delas não querem ir para o culto. Por quê? Porque não tem nada para elas. Ah, mas o que eu vou fazer no culto? Chega lá no culto, não tem nada para mim. Então, o que fazer para que as crianças tenham a sua participação no culto? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu estou dependendo da Débora em trazer material. E vamos ver o que mais? O culto, participação no culto, outra coisa. O que mais podemos fazer para, como igreja, para salvar as crianças? Nós fizemos missões, desbravadores. Desbravadores, muito bem, desbravadores. O que mais? Envolver a criança no trabalho missionário. Nós vamos ter uma aula sobre projeto missionário, vamos ver o que podemos fazer. Envolver a criança, isso é muito importante. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas no Brasil só quem faz trabalho missionário são os idosos. Os jovens não fazem trabalho missionário. Sabem por quê? O outro tinha colocado ontem. Então, por que os idosos só fazem trabalho missionário? Porque a criança não
foi ensinada, quando ela se torna adolescente e jovem, ela se sente envergonhada de sair a dar um estudo bíblico, a distribuir folhetos, porque ela não foi ensinada. Então, envolver a criança no trabalho missionário é muito importante. O que mais podemos fazer como igreja? Oi, irmã, você falou uma coisa, que sabe o que o Espírito Profecia fala sobre isso? Da formação aos pais, ela diz que os obreiros, os pastores, as pessoas que lá liderança da igreja, deveriam estar falando muitas vezes aos pais sobre a importância da salvação dos filhos, a responsabilidade dos pais em salvar as crianças. Diz que esse é um assunto tão importante e nós, como igreja, não estamos tocando nele ainda, nem mesmo com a ponta dos nossos dedos. Então, dar formação aos pais, isso é muitíssimo importante. Porque muitos pais não sabem qual é a responsabilidade deles, o que eles têm que fazer. Então, nesse seminário, muitas aulas são direcionadas para os pais, como essa que eu vou dar agora, para os pais. E por quê? Eu imagino que elas escolheram essas aulas para que vocês soubessem como trabalhar com os pais. Porque eu não acredito no departamento infantil trabalhado só na igreja. Porque na igreja você tem só 70 minutos. E com os pais, em casa, a criança tem uma semana inteira. Então, se os pais não trabalharem juntamente com a professora, com os membros da igreja, na salvação das crianças, o que vai acontecer? Tudo que foi ensinado na escola sabatina vai ficar perdido, porque o tempo de casa é muito maior. E o que é que eles mais fazem em casa, quando não estão na companhia dos pais, quando eles estão na escola? Ficam fazendo o quê? Desaprendendo com a televisão tudo que aprenderam na igreja. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. O que fazer como igreja? Clube de desbravadores, coral infantil. Vamos envolver as crianças nas atividades da igreja. Uma esposa do pastor chegou um dia chorando para mim e disse: Alex, eu tenho uma filha fora da igreja. Esposa do pastor. Porque ela disse que a igreja nunca deu oportunidade para ela participar. Porque as crianças não tinham vez na igreja. As crianças não participavam. Então, ela tocava piano, mas só quem tocava era os que sabiam muito. A criança sabe pouco, não pode tocar. A criança canta, mas tem uns quantos que cantam muito bem, ninguém vai dar oportunidade para quem canta mais ou menos. As crianças não podem ir na frente falar porque não tem oportunidade de elas falarem. Irmãos, eu não sei aqui, mas eu vou contar uma experiência do Brasil. Quando se faz um apelo num dia de batismo, quem primeiro levanta para ir à frente são as crianças. No Brasil? E vão muitas crianças à frente. Aí vem os anciãos, os diáconos e todo mundo anotar o nome dos irmãos que estão na frente. E anotar o endereço dos irmãos para fazer uma visita, para levar um cartão, para levar uma revista. Mas ninguém anota o nome das crianças. E eles são os primeiros que levantam quando vão à frente do apelo. E o meu filho mais novo, tinha 9 anos, já estava pertinho da data de batismo, sempre era o primeiro que levantava e ia na frente. No dia de batismo, ele não quis ir à frente. Ele disse: você não vai hoje ao apelo? Eu não vou. Eu disse: por que você não quer ir ao apelo? Porque eu não vou fazer papel de bobo. Você fazer papel de bobo por quê? Mãe, ninguém anota meu nome. Aí eu disse: mas meu filho, não anota o seu nome, porque você é o filho do pastor. Todo mundo sabe quem você é, todo mundo sabe onde você mora. Eles anotam o nome para ir visitar as pessoas. Mas eu aceitei Jesus e ninguém anotou o meu nome. Então, na cabecinha das crianças, está anotando o nome porque você está reconhecendo que ele aceitou Jesus. Ele não está pensando que anotou o nome porque você vai lá fazer uma visita, porque está sabendo onde que é a casa. Anotou o nome porque ele tomou a decisão por Jesus. Então, irmãos, isso é muito, a gente tem que ter muito cuidado. As crianças, elas têm que ter muito carinho por parte da igreja. Então, o que fazer como igreja? Ela falou uma coisa muito importante. Participação no culto. A gente pensa que tem a escola sabatina, então no culto não precisa ter mais nada para a criança. Aí ele não quer entrar na igreja na hora do culto, quer ficar na porta da igreja, conversando em rodinhas. Por quê? Porque, o que eu vou fazer lá? Vou ouvir uma coisa que eu não entendo? Não tem nada para mim? Então ele não quer ir para a igreja, por quê? Irmãos, a Casa Publicadora Brasileira preparou um material muito bom para o culto divino. Se chama Adoração Infantil. Todos os sábados, antes do culto, deve ter um momento
O que é adoração infantil? São 7 ou 8 minutos antes do sermão, aonde se conta uma história para a criança. Então, aquele momento é sagrado, depois da doxologia, depois do hino. Débora, dá para pôr o CD? Depois da doxologia, depois do hino, põe essa música. Ouça a música. Depois do hino e da oração inicial do culto. Só falta o sermão. Já aconteceu tudo antes do sermão. Deixai vir a mim os pequeninos. Aí as crianças levantam e vêm para frente. Todas as Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos, Vinde a Jesus, os pequenos é o reino do céu. As crianças vêm todas à frente, ninguém chama. Só a primeira vez que avisa. Cada vez que você ouvir essa música, você vem para frente. Ela vem para frente, fica sentadinha na frente. Nesse CD que tocou, e esse é o volume 2 já. Isso aqui é um CD duplo. Tem 2 CDs aqui dentro, com 13 histórias. E músicas, cada história tem uma música. Então, se o professor quiser contar a história, pode. Tem um livro que tem a história, para variar, não precisa pôr o CD. Mas se a igreja não tem pessoas para contar, que saibam contar bem histórias, que consigam contar histórias em 7 minutinhos também, 5, 7 minutos, daí pode colocar a história no CD e aqui tem como você vai encenar a história também. Você pode encenar a história, você pode ilustrar a história. Então o CD vai contando a história no CD e você vai encenando a história. Depois que termina, você pode fazer alguns trabalhos, atividades e dar para a criança e a criança ficar quietinha na hora do culto, agora pintando ali a atividade e fazendo alguma atividade no momento do sermão. Então, irmãos, tem o CD e isso aqui, a adoração infantil. A Débora já tem o mostruário. Se vocês tiverem interesse para a igreja, vocês podem encomendar, que eles pedem da casa publicadora. E já tem agora o volume 2. Vão sair 4 volumes para cada trimestre do ano. Então, durante um ano você não repete nenhuma história. No outro ano, você contar a primeira história agora, a criança já esqueceu, porque já faz um ano que ela ouviu. Então, você pode repetir tudo outra vez. No CD número 2, no caderno número 2, já tem um CD-ROM com todas as atividades. Você nem precisa fazer fotocópia, você já põe no computador e já tira as imagens. Então, esse é um material para o culto divino, para que a criança tenha o seu momento no culto divino. Se chama adoração infantil. Outra coisa que nós temos que ter. Domingo à noite, tem culto domingo à noite aqui nas igrejas? Quarta à noite tem culto de oração? Culto de oração. O que nós estamos fazendo com as crianças no culto de oração? Não vão! No Brasil as crianças também não vão, irmã. Só nem os velhos, não, os adultos, os idosos lá, coitadinhos, orando. Os jovens e as crianças não pisam na igreja. Algum dia, quando eles crescerem, eles vão frequentar culto de oração? Não vão, porque eles não aprenderam a Jesus. Irmãos, será que a criança tem as suas dúvidas, os seus anseios, e tem alguns pedidos de oração que ela desejaria fazer, ela gostaria de dar o seu testemunho de agradecimento? Se você der a oportunidade à criança, ela vai fazer isso? Vai. Mas não tem oportunidade. Então, no culto de oração, muitas vezes se fazem pedidos, e fica, às vezes, tem algumas igrejas no Brasil que eles ficam meia hora. Irmão, desse lado, quem quer fazer um pedido? Todo mundo levanta. Não acaba mais nunca aquilo. É uma coisa que dá até sono na gente. Então eu digo, olha, gente, como é que eu tenho que trabalhar no culto de oração? Divide a igreja em pequenos grupos de 6. Todos vão ter a oportunidade de fazer pedidos e todos vão ter a oportunidade de agradecer. E faz um grupo de crianças. Então ali as crianças só tem crianças, elas não vão ficar envergonhadas. Uma professora da escola sabatina ou uma irmã, uma diaconisa, cuida desse grupo. Elas se conhecem, elas vão poder fazer os seus pedidos, os seus anseios, colocar ali todos os seus dramas que às vezes elas passam, que são coisas insignificantes que elas nem têm coragem de dizer para os adultos, porque acham que os adultos às vezes podem nem dar valor àquilo que elas estão falando, mas elas podem falar num grupo de crianças.
incentivar os pais a trazerem as crianças para a igreja no culto de oração, não. Porque se elas não vierem, vão ficar vendo televisão e aprendendo o que não deve. E hoje de tarde, eu acho que eu vou falar sobre a televisão. Vocês vão ver que coisa tremenda é a televisão. Então, irmãos, nós temos, se quisermos levar os nossos filhos para o céu, nós temos que agir rápido. Rápido. Então, outra coisa que pode ser feita. No JA, tem JA, não tem? Reunião de jovens, à tarde? O que se faz para as crianças? Quem são os primeiros que chegam à reunião dos jovens? Geralmente são as crianças. O Brasil está assim, porque ninguém faz nada. O que fazer na reunião dos jovens? Tinha que ter um cantinho para as crianças, porque eles são os jovens do amanhã. E para eles se frequentarem a reunião de jovens quando eles forem jovens, eles têm que acostumar a ir enquanto eles são crianças, senão eles não vão quando eles forem jovens, porque não aprenderam ainda. Então, na reunião dos jovens, nós temos que ter um cantinho da criança. O que fazer no cantinho da criança? No cantinho da criança, a criança pode cantar, a criança pode falar alguma coisinha, e as monitoras poderiam se revezar para contar histórias, pelo menos contar uma história para a criança. Existem muitos, não sei quanto vocês podem conseguir de histórias de fundo moral. O IASP tem feito muitas histórias de fundo moral. A Débora me pediu para trazer o que eu conseguisse trazer. Eu tinha apenas 15 histórias de fundo moral na associação e eu consegui colocar na minha mala a duras penas essas 15 histórias. E eu trouxe. Então, se vocês quiserem olhar depois, eu tenho aqui e vocês podem adquirir essas histórias para você trabalhar com elas nas reuniões dos jovens. Contar uma história ilustrada para a criança, você pode fazer a ilustração, você pode trabalhar com dobradura para ilustrar a história. Existem muitas maneiras. A Débora já me mostrou o material que vocês têm aqui. Você me mostrou aquele material aqueles livros. Tem um que é trabalhos manuais de tubos, aquilo lá tem um que se chama Recorte e Conte. Você tem o Recorte e Conte? O Recorte e Conte é um livro excelente para você contar a história fazendo dobradura e recortando na hora e vai montando a ilustração. Muito interessante, ela tem esse material aqui. Então, irmãos, nós temos que envolver as crianças no trabalho da igreja. Essa é a parte que a igreja tem que fazer. Agora, o que é que os pais precisam fazer? O que os pais precisam fazer? Aqui o Recorte e Conte. Olha aqui, figuras de papel, recorte de pontos, trabalho manuais contigo. Esse talvez não fosse interessante agora para o que eu estou falando, mas esse é muito bom para você treina em casa, vai recortando e vai montando a ilustração da história na hora. Então, material excelente para você contar histórias. Temos ilustrações, você tem fitas de vídeo. A divisão tem um material muito bonito, que é a história de Jesus para a criança. Em algum momento a Débora vai achar um jeitinho de colocar essa fita de vídeo para você. São 8 pedacinhos de 8 minutos. Não atrapalha o horário de votar, não atrapalha culto, não atrapalha ninguém. Você pode colocar a fita com a história de Jesus. É uma graça. Isso aqui eu quero que, num momento de intervalo, coloque para que vocês vejam como é bonitinho. Material que a divisão preparou, material barato, e que vocês podem adquirir também e ter algumas coisas para as crianças nos momentos de culto, irmãos. Isso é muito importante, porque a criança tem que sentir que a igreja dela é que ela é membro da igreja. Porque se ela não sentir que é membro da igreja, ela vai sair fora. Ela fica, bom, eu venho porque minha mãe me traz, mas eu não faço nada aqui, isso aqui não tem nada para mim, isso aqui é tudo para os adultos. A única coisa que tem para mim é a escola sabatina. No dia que ele se torna adolescente, as influências de fora do mundo vão arrastando, e ele não tem base para permanecer. Agora, a primeira responsabilidade da igreja não é. Mas nós vimos ali que como igreja, se não estivermos fazendo os melhores esforços, nós vamos ser cobrados. Mas a primeira responsabilidade é dos pais. E vejam aqui o que diz o livro Lar Adventista. Anotem essa citação. Lar diz, nós em Tomar temos desenvolvido a criança, mas não aqui. E está a ser uma experiência bastante agradável, os pais estão a gostar e visitas. Temos uma prancheta em que, portanto, os meninos dos primários vêm da escola sabatina e eles têm perguntas sobre televisão, que tiveram ao vivo da escola sabatina. E durante o culto eles estão ali a fazer os testes. Os mais velhos, até aos 12 anos, têm então perguntas sobre o culto. O pastor está... Excelente, uma guarda isso aí para sábado, que eu vou falar sobre isso. Daí eu quero que história você muito conte a boa. sua história aqui, sábado. Sábado de manhã. Eu vou falar exatamente sobre isso. Daí você vem e mostra aqui. Tá? E pode guardar isso aí, que é excelente ideia.
Irmãos, vejam. O texto que diz: os filhos são a herança do Senhor. Os pais têm que ter consciência que os filhos não são deles. E o texto está em Salmo 127:3. Anotem isso, porque essa aula eu vou dar só textos bíblicos e do Espírito de Profecia. Vocês vão só anotando, depois vocês podem copiar e passar para os pais. Os filhos são a herança do Senhor, está escrito aqui no livro de Salmos 127:3. Agora olha o que diz a serva de Deus. Os filhos são a herança do Senhor e lhes somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Os pais são responsáveis para administrar a propriedade de Deus. Eu não posso fazer com uma coisa que não é minha aquilo que eu quero. O que não me pertence, eu tenho que fazer o que o dono quer, certo ou errado? Se os filhos não são meus, eu tenho que educá-los da maneira como Deus quer. E ele diz assim: os filhos são entregues aos pais como um precioso depósito, o qual Deus um dia requererá de suas mãos. Ele os tem entregue ao vosso cuidado, isso é para os pais, para que os prepareis e eduqueis para o céu. Tereis de dar contas a ele pela maneira como desempenhaste o vosso sagrado. Irmãos, não é à toa que nós temos filhos. Não é para o nosso deleite que nós temos filhos. Os filhos fazem parte de um plano de Deus. E um dia Deus vai requerer isso das nossas mãos. O que fizemos com a sua herança? A coisa mais importante na igreja é os pais estarem conscientizados disso. Esta citação de onde é que é? Lar Adventista, página 159 e 161. Irmã, dependendo da edição pode dar diferença, mas se não for exatamente aí, é perto daí. Então, você lendo o capítulo, certamente achará. Os filhos são do Senhor. Isso tem que ficar claro na mente dos pais. Claro. Agora veja. Se os filhos são de Deus, não são meus, eu vou ter que dar conta a Deus da sua herança, eu vou ter que levar os filhos para o céu, porque é isso que Deus está dizendo. E como é que eu vou fazer esse trabalho? Vamos lá, a próximo texto, anotem. Provérbios 22:6. O que eu tenho que fazer com a herança do Senhor? Você sabe decorar esse verso. Ensina a criança no caminho onde deve andar. E até quando? Até quando for velho. Não se desviará. A ordem de Deus é que eu tenho que ensinar a criança no caminho em que deve andar. Engraçado é que a Bíblia não fala ensinar o adolescente. Nem fala ensinar o jovem. Ensinar a criança. Irmãos, como eu vou ensinar? A serva de Deus diz que o que nós temos que fazer pelos nossos filhos é formar o caráter deles segundo o modelo divino. Os filhos não são meus, são de Deus. Vamos ver então a importância do caráter. O irmão Barradas fez um trabalho missionário aqui, colocou essas transparências com português de Portugal. Então vocês podem copiar agora certinho. Mas foram as únicas também. Ó, o único tesouro levado para o céu, irmãos, é o caráter. É a única coisa que eu vou levar para esse mundo. Eu não vou levar riqueza, eu não vou levar nada, eu vou levar só o caráter. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que podemos levar desta vida para o futuro. Outra coisa, isso está em orientação da criança, página 161. O verdadeiro caráter é uma qualidade de alma que se revela na conduta. Irmãos, isso é muito importante. Nós temos que trabalhar o caráter. Mas aí a serva do Senhor falou que nós temos que fazer isso com a
na frente dos outros. É verdade ou não é? Ai, mas esse menino está demais, eu passei uma vergonha na frente dos meus amigos. Aí você vai disciplinar, ele já está cansado, já fez 10, 20, 30, 100 vezes. Aí eu vou disciplinar, não tem mais jeito. Eu tenho que disciplinar até os 3 anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Agora, irmãos, Deus não nos deixa sem orientação. Vocês já prestaram atenção que já tudo nesse mundo tem curso para fazer. Se você for ser médico, você vai ter que estudar um monte de anos. Se você for engenheiro, você vai ter que estudar um monte de anos. Se você for professor, você vai ter que estudar um monte. Ninguém vai contratar como professor de língua inglesa uma pessoa que não sabe falar inglês. Você tem que ter habilidade, habilitação para isso. Agora, o trabalho mais importante já confiado a seres humanos é a formação do caráter de uma criança. Para isso não tem curso. Onde é que tem escola de pais? Aqui tem, em Portugal, no Brasil não tem nenhuma. Escola para pais. A coisa mais importante, irmãos, é formar o caráter de uma pessoa. E não, ninguém aprende a fazer isso. Você vai errando e acertando. Olha, mas Deus é tão bom que Ele não nos deixa sem orientação. Ele deu os filhos, que são a herança dele, e diz, a cartilha agora está aqui, leia. Olha aqui, como é o nome da cartilha? Orientação da criança. Nosso povo perece por falta. Uma vez eu fiz uma pregação, um sermão na igreja, sobre a responsabilidade dos pais. E uma senhora chorando na porta disse para minha irmã, eu precisava ter ouvido isso há 30 anos atrás. Eu fiquei com muita dó daquela irmã. Mas eu pensei, que pena, irmã, que a senhora não leu. Porque tudo que eu disse, Deus escreveu, deixou dito há mais de 100 anos. Está aqui, a orientação da criança. Tudo. O que eu tenho que fazer com a herança do Senhor? Está aqui. E você quiser fazer 10, 20, 30 sermões na igreja sobre este assunto, não precisa nada. Você só precisa de 2 coisas. A Bíblia e a orientação da criança. Só. Tudo que você precisa falar para os pais para conscientizá-los de que eles têm que salvar os filhos deles está aqui. E eu quero ler somente o primeiro parágrafo do primeiro capítulo na página 17. Para vocês verem que coisa tremenda tem aqui. Olha o que diz aqui. Ai, meus papéis aqui que eu vou marcando. Irmãos, é no lar que a educação da criança deve iniciar. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender lições que devem guiar por toda a vida. Quais são as lições? 4 lições que a criança tem que aprender aqui até os 3 anos de idade. Olhem quais são as lições. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Irmãos, 4 lições que uma criança tem que aprender antes dos 3 anos. Tem que aprender a respeitar os outros para que ela possa respeitar a Deus. Tem que aprender a obedecer os pais para que ela possa obedecer professores na escola, obedecer as pessoas que estão a cuidar delas e obedecer a Deus também. Reverência para que ela aprenda a reverenciar a Deus, a reverenciar a casa de Deus, a reverenciar o dia de Deus, a reverenciar a palavra de Deus e a reverenciar o nome de Deus sobre tudo. E sábado eu vou falar sobre isso.